Então, de imediato, eu já passo para a Manuela, primeiro apresentando ela. Então, a Manuela Dávila é mãe da Laura, madrasta do Gui, jornalista formada pela PUC e mestre em políticas públicas pela URGS. Em 2004, foi eleita a vereadora mais jovem de Porto Alegre e também foi a mais votada daquele pleito. Elegeu-se deputada federal por 2 mandatos em recordes de votações, concorreu a 3 vezes à Prefeitura de Porto Alegre, sua cidade natal, e foi deputada estadual no Rio Grande do Sul de 2015 a 2019. Em 2018, concorreu à vice-presidência da República, é fundadora do Instituto E Se Fosse Você, ONG voltada para a criação de conteúdo de combate a fake news e ódios na rede. Autora do livro Revolução Laura, Por que Lutamos, um livro sobre amor e liberdade, e Se Fosse Você, sobreviver nas redes de ódio e fake news. Manuela, seja bem-vinda. A Manuela veio conversar com a gente sobre feminismo e cultura. É contigo. Tudo bem, Marina? Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar o Pedro, estou vendo ele aqui na minha tela, não consigo ver todos, né? Por mais que eu fique tentando diminuir os quadradinhos, tem um limite que o Zoom me impõe. Então, estou vendo vários amigos e amigas minhas. Eu pude assistir, acho que quase toda a aula da professora Eliane, então eu vi também o entusiasmo de vocês, né? Eu compartilho desse entusiasmo, a partir dessa provocação que ela nos faz, né, sobre o lugar que nós estamos e como nós podemos contribuir para a transformação dele. Vi que várias de vocês e vários de vocês são de outras cidades do estado. Eu vi que tem gente aqui de Pedro Osório, onde eu morei, vi que tem gente de Rio Grande, onde eu também morei. Então, estou vendo que tem, digamos, muitas partes desse nosso estado participando desse curso. Quero aproveitar e parabenizar a todos que o organizaram. Jaguarão também está presente. Agora vamos fazer a lista das cidades que eu morei, gente. A lista parece listão de vestibular, sabe? Aqueles antigos que tinha, que a gente fica olhando, foram em muitas. Eu, quando fui provocada pelo Pedro, convidada, e me senti provocada no convite para fazer essa conversa com você sobre feminismo e cultura, fiquei pensando por que o Pedro tinha me chamado, né? Porque vários de vocês e várias intelectuais, como a professora Eliane, trabalham com o tema de mulheres na academia, né? E trabalham com a história ou com o viés da construção histórica da participação das mulheres na produção cultural, ou como a arte é uma ferramenta de desconstrução de questões ou de opressões relacionadas a gênero, a raça, e eu imaginei, então, que esse convite me tinha sido feito pelo contrário, né? Para que a gente pudesse debater feminismo e refletir sobre cultura a partir de um debate sobre o feminismo. E eu vou tentar fazer esse bate-papo com vocês. Eu pedi ao Pedro que nós invertêssemos um pouco a lógica da aula, né? Eu não assisti às outras aulas, mas eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de bater papo no Zoom, né? Porque eu gosto muito mais de ouvir vocês e de formular junto com vocês o que eu tenho a dizer, do que ficar falando como se eu estivesse numa sala de aula da década de 50, né? Em que eu falo, vocês absorvem e tem pouco tempo depois para me questionar, para me provocar e para nós podermos ter novas sínteses, né? Que é o que me interessa. O nosso encontro pode produzir novas sínteses. Então, eu vou falar menos na minha fala inicial, quero fazer esse convite a vocês, né? Vou falar menos, abrir o microfone para que vocês façam considerações e perguntas. Eu vou deixar o meu microfone aberto enquanto vocês vão fazendo e a gente vai construindo juntos o nosso debate sobre feminismo e cultura. Vamos tentar fazer isso apesar do limite do Zoom, né? O Zoom se liga todos os microfones ao mesmo tempo, ninguém se escuta, né? Então ele é um limitador diferente de quando a gente está pessoalmente. Primeiro, eu quero falar um pouco com vocês sobre o que caracteriza o feminismo que eu falo, né? O feminismo não é uma corrente de opinião uniforme. As feministas não são todas iguais. A palavra feminismo, que vem se esvaziando de sentido, né? Porque todos se reivindicam, ou quase todas podem se reivindicar feministas do nosso campo político, né? Um pouquinho alargado, digamos assim, né? Sem caracterizar as diferenças que marcam o pensamento
feminista. Então, existem feminismos, né? Não existe um único feminismo. Existem feminismos e esses feminismos são marcadores de conjuntos de ideias distintas que nós mulheres temos entre nós, que são as expressas na sociedade. Então, qual é o meu feminismo? O meu feminismo é um feminismo interseccional, né? É um feminismo que nós chamamos de emancipacionista. Eu não tenho como falar com vocês a partir de qualquer lugar, sem dizer de onde eu venho, né? Eu não sou uma feminista liberal, né? Eu não sou uma feminista que acredita que a mera liberdade ou que a mera ocupação de espaços de poder por mulheres é o objetivo final da minha luta. A minha luta é uma luta, então, porque interseccional, né? Que compreende que a sociedade se organiza a partir de múltiplas opressões, né? Que a opressão central, né? Ou que estrutura, digamos assim, centralmente as relações na sociedade é a questão econômica, né? E que outras opressões têm uma intersecção com essa questão. No nosso país, né, no Brasil, porque eu sou uma feminista interseccional que vive no Brasil, e isso é muito importante a gente saber onde nós estamos, porque cada país tem a sua história, a sua construção, né? E a desigualdade se organiza de forma distinta entre nações distintas. No nosso país, essas opressões se estruturam economicamente e centralmente a partir da questão racial e de gênero, né? Então, por que eu falo isso? Porque decorre disso a visão que eu tenho sobre a luta das mulheres. Então, é possível responder o que é feminismo? Para mim, não é possível responder o que é feminismo, porque nós não somos uma corrente de opinião uniforme, nós somos várias correntes de opinião distintas que se encontram na ideia de que lutamos pelos direitos das mulheres. Mas a minha luta pelo direito das mulheres é uma luta casada com a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras e de enfrentamento ao racismo, ou como dizemos, né, atualmente, uma luta antirracista. Por que eu começo falando sobre isso com vocês, gente? Porque debater feminismo, para mim, é debater algo que, então, estrutura as relações na nossa sociedade, que é a opressão de gênero, né? Então, para mim é importante que nós fixemos. Hoje se fala muito mais disso, sobretudo a partir da questão racial, menos a partir da questão de gênero e mais a partir da questão racial. Se fala muito no Brasil, graças ao esforço do movimento de mulheres e homens negros e de alguns autores brilhantes, como o professor Silvio Almeida, de racismo estrutural. O que a gente quer dizer com racismo estrutural, né? O racismo que estrutura as relações de poder na nossa sociedade. O mesmo acontece, no meu entendimento, com as opressões relacionadas às mulheres. O meu feminismo reconhece também a ideia ou o conceito de gênero, né, como um marcador da construção social da identidade na nossa sociedade, né? Então, eu até essa semana nós celebramos, eu sempre fico na dúvida se a gente fala celebrar ou não, mas nós celebramos a passagem de Simone de Beauvoir, né? Porque nós não comemoramos a morte dela, né? Mas nós celebramos a sua existência e a sua passagem. E eu fiz um material que era qual o conceito de gênero, né? Já que Simone é quem elabora ou quem primeiro trata dessa construção social, né, que determina o que é ser mulher e o que é ser homem, né? Por que para mim é importante que a gente trabalhe com a ideia de estrutura, né, de estrutural e o conceito de gênero? Porque me parece que quando a gente trata de gênero, nós falamos sobre os papéis que são construídos social e culturalmente para mulheres e homens na nossa sociedade, certo? Então, eu vou dar exemplos muito simples, mas que têm relação com onde eu quero chegar. Na nossa sociedade, é atribuído às mulheres cuidar da casa. Essa é uma construção social
e cultural, né, de uma ideia de mulher. Não é relacionada à condição biológica que eu tenho, né, por exemplo, ter um útero, né? Então, gerar um filho é algo que só quem tem um útero, né, pode fazer, né? Ok, é uma condição biológica, né? Cuidar da casa não é uma condição biológica. Maquiar. Hoje eu até me maquiei, que tá difícil, né, gente, manter o alto astral, hein, Conceição? Você está me olhando aqui, não tá difícil manter o alto astral, Conceição? A gente vê tragédia por tudo que é lado, que eu pensei, vou até me passar uma maquilagem, como diria minha avó, para ficar melhor no encontro com a galera. Mas maquiar é construído cultural e socialmente como algo das mulheres. Não existe nenhuma razão orgânica, biológica, para que os homens não se maquiem, né? É uma construção. E essa construção dos papéis relacionados a gênero são construções sociais e culturais, né? Que legitimam uma determinada opressão estrutural. Vocês entendem? Então, são papéis tecidos, né, construídos social e culturalmente, que se relacionam diretamente com isso que estrutura a desigualdade e as opressões no mundo e no nosso país. Bom, quando a gente estuda, ou quando a gente lê, né, quem produz e quem se dedica ao estudo de cultura e gênero, ou né, de arte e mulheres, né, que eu prefiro chamar de cultura e gênero, né, porque é um conceito, na minha interpretação, mais adequado. Nós falamos, quando nós olhamos a história da arte, nós podemos dizer que o disciplinamento do corpo das mulheres, né, do corpo feminino, atravessa a história da arte, né? Seja do ponto de vista da visibilidade, né, em torno de quem gira o poder no espaço da arte, né, dos homens, né, seja a partir do retrato, né, do que se retrata, né, como aparece, qual é o protagonismo, para usar um termo atual, né, das mulheres durante os séculos na história da arte. É a história da disciplina dos nossos corpos, né? A imagem do feminino retratada, né, nas diversas manifestações artísticas é o retrato do controle dos nossos corpos a partir das instituições que exercem o poder, né? Quais são essas instituições? A igreja, historicamente, né? Antes ainda do Estado como tal, né? Igreja-Estado. Então a gente olha o que é o belo, né? O controle do que é o belo muda fisicamente, retratado de maneira distinta ao longo dos séculos, mas é pautado, né? Existe um controle sobre o nosso corpo. O que é a nossa sexualidade? Quem somos nós, né? Nós somos as mulheres mais próximas da Eva pecadora ou da Virgem retratada, né? Então, o controle, esse preconceito, essa opressão que é estrutural na nossa sociedade, ele acontece também ao longo da história da arte, a partir do controle dos nossos corpos, né? Depois, no final, eu vou compartilhar com vocês, eu confesso que eu busquei a versão gratuita, né, de algumas autoras que estudam sobre o controle dos nossos corpos, dos corpos femininos ao longo da história. Só que, quando eu cheguei aqui, vocês estavam justamente falando sobre a maneira como a academia, o Cid estava falando sobre isso, como é distante de tudo, né? E eu, particularmente, estou numa vibe, Cid, que eu não aguento mais esses textos que a gente tem que ler 7 vezes para entender. Eu sempre penso assim, se eu tenho que ler 7 vezes para entender, sou alguém que lê bastante, estudou bastante, né? Como é que esse texto aqui serve para o povo, né, gente? Que está lendo correndo dentro do ônibus, né? Às vezes semi-alfabetizado. Então, eu estou tentando achar uma bibliografia de autores que também têm compromisso com o enfrentamento à linguagem, né? Porque a linguagem
é algo que se apegam para a manutenção do poder, né, gente? É sobre isso também, essa linguagem acadêmica, né? Sobre a manutenção do poder e do conhecimento na mão de poucos. Mas vamos lá. Então, gente, por que eu queria começar falando sobre isso, né? Sobre a arte historicamente como um espaço de controle dos nossos corpos, né? Do corpo feminino para manutenção do poder na mão de poucos, né? Porque nós vivemos nas últimas décadas um enfrentamento a isso, né? A partir as mulheres sempre lutaram, tá? Então não entendam que eu digo que só há poucas décadas as mulheres tomam nas mãos, mas a partir de uma visibilidade muito mais intensa e do fazer coletivo muito mais contestador do que é o espaço de protagonismo da mulher na produção artística e cultural como mecanismo de enfrentamento ao que nós podemos chamar de patriarcado, mas que nós, né, entre nós, podemos chamar do sistema de opressão do poder masculino sobre as mulheres. E eu queria trazer e abrir para vocês, para o nosso debate, alguns exemplos disso para a nossa reflexão, e para a reflexão prática sobre qual a mudança que existe entre um espaço e outro. Eu sou uma mulher branca que cresceu num Brasil marcado pela globeleza, uma mulata nua que durante o carnaval aparecia, todos conhecem, tem gente mais nova que eu aqui, que já não é do tempo da globeleza? Tem, né, gente? Bom de ficar velha é isso, a gente dá exemplos que parecem vintage já, né? Mas na minha cabeça parece que foi ontem. Vamos lá. Era uma mulata nua, pintada, né? Que era a marca do carnaval brasileiro. O que a globeleza expressa para você, gente? Ela expressa o protagonismo feminino? Ela expressa a emancipação feminina? É uma mulher dona do seu corpo que decide ficar nua, porque nós podemos ser dona dos nossos corpos e decidirmos ficar nuas e fazer exatamente a mesma coisa e ser completamente diferente, né? Ou é o retrato de um Brasil que coloca, digamos, no centro da sua identidade nacional, né? O mito de democracia racial com a mulata, o mito, a construção de um papel da mulher negra altamente sexualizado e subjugado, né? A globeleza estava ali por ela ou ela estava ali como um padrão estético, né? Com todos os marcadores sociais, né? A questão racial e a questão de gênero a serviço do prazer masculino. Qual a diferença entre a globeleza e a Anitta, por exemplo? Várias vezes, quando nós vemos as funkeiras, né, Ludmilla, Anitta, sempre há um debate moral em torno da atuação delas, né? Ah, mas qual é a diferença? Eu canso de ouvir isso, né? Por que então tu defende a Ludmilla e a Anitta e tu acha que a globeleza é errado? Né? Não é sobre o corpo? Não, é sobre quem é o dono do corpo, não é sobre o corpo. Não é sobre corpo, não é sobre sexo, né? Não é um debate moral sobre sexualidade. O Rodrigo disse, mulata é um termo racista. Sim, tem um debate bastante forte linguístico sobre isso. Sim, mas qual era o papel dela, né? Como ela era chamada, Rodrigo, tu entende? É isso que eu... Cadê o Rodrigo? Tu apareceu? Não me... Tá. Eu não sei se tu pode ligar o teu mic, Rodrigo. Sim, tu está correto. Mas como ela era chamada, o título dela era Mulata Globeleza. Né? Era o nome dela, Mulata Globeleza, né? Só para os que não... O Rodrigo acho que é da minha geração e sabe... Estou te olhando aqui, Rodrigo, vamos ver se está na minha geração ou não. Acho que tu é do pé, né? Tu está mostrando aqui uma barbinha branca já também. Então, para que compreendam, né? Além do debate linguístico sobre mulata, né? Que é um outro debate, o nome dela, daquele espaço que ela ocupava, era Mulata Globeleza, chegou a ter um concurso, inclusive, né, para substituí-la quando ela ficou velha, né, que é um outro assunto que tem relação com o controle dos corpos das mulheres, o envelhecimento, a beleza. Então, percebam, né, o que eu quero trazer para o nosso debate, gente? O debate sobre presença de mulheres na arte, ele é um debate apenas sobre o que é retratado, ou é um debate sobre como nós nos colocamos nesse espaço, né? E para que nós somos colocadas ou somos protagonistas nesse espaço? E eu acho que as mulheres funkeiras, né? As
novas protagonistas do funk, né? Ou as mais conhecidas protagonistas do funk, sejam talvez aquelas que possam nos trazer o contraste, né? Mais visível, e é por isso que eu as escolhi, sobre isso, né? Sobre quem é dona da sua história, do seu corpo, da sua sexualidade, e produz a arte que quer, né? Para fazer esse enfrentamento, ou sobre quem é colocada como propriedade, subjugada, né? Para servir a outros. Qual a narrativa sobre esses corpos? Muito mais do que a presença do corpo em si. Qual é usado para emancipar como sujeito da própria história, né? E qual é usado para oprimir? Recentemente, teve um debate interessantíssimo, né? Eu tento acompanhar como espectadora atenta, porque esse não é nem o meu lugar de fala e nem a minha área de estudo, né? Mas um debate muito interessantíssimo sobre a construção dos personagens da Beyoncé no último clipe dela, né? Acho que vários de vocês devem ter acompanhado, né? A Beyoncé, com uma grande personalidade da música pop, né? Norte-americana, resgatando elementos do afrofuturismo, né? E de todas as linguagens relacionadas à reinvenção de um lugar, né? E um debate foi um debate que, aliás, aconteceu de maneira bem intensa, com várias opiniões, de um resgate de um imaginário, né? Sobre uma África mãe para aqueles que não tinham que não têm isso em função de todo o processo da escravização, né? E nos Estados Unidos, com as diferenças do Brasil, bom, enfim, mas nos Estados Unidos ainda mais marcada em função dessa questão, né? Em função da política de reprodução de escravas que acontecia ali. Bom, é a mesma Beyoncé, né? É a Beyoncé que expõe o seu corpo, né? É sobre o corpo dela ou é sobre ela em uma condição de poder, né? Sobre o que é o feminismo, gente, né? E aqui eu termino para abrir para as perguntas para vocês. É sobre o corpo da mulher ou é sobre o poder dos homens e das instituições sobre as mulheres, né? É sobre o nosso é sobre como é retratado ou é sobre quem exerce o poder em quem é retratado, né? Por quê? Porque me parece, e era isso que eu queria deixar nesse início na conversa com vocês, me parece que quando a gente sai para fora, né, a maior parte da ideia, né, do senso comum sobre qual deve ser a luta das mulheres ou como as mulheres devem olhar a produção artística, sempre nos mantém no mesmo espaço moral, né, da construção histórica sobre o nosso papel. Então, se nós mostrarmos os nossos corpos, nós violentamos as regras colocadas e construídas historicamente pelo patriarcado do que é ou de qual é o lugar do corpo da mulher, né? Então, nós, mulheres feministas, somos quase treinadas no automático a olharmos para mulheres como Anitta, Ludmilla e Beyoncé como mulheres que trabalham com o corpo, né? Que são altamente sexualizadas e que, portanto, são mulheres que estariam contra nós, né? E o que eu quero trazer para vocês é que eu acho que é justamente o contrário, né? Não é sobre não é sobre os lugares que nós decidimos estar, é justamente sobre a possibilidade de um feminismo que nos coloca em qualquer lugar quando nós somos sujeitos da nossa própria história, né? Quando nós construímos esses espaços enfrentando as regras e os papéis pré-determinados social e culturalmente. Por fim, se gênero é uma construção cultural e social, como nos diz Simone de Beauvoir, qual é o caminho para a gente desconstruir esses papéis, né? Qual é o caminho, quais são os caminhos que podem nos fazer de maneira permanente, constante, né? E lenta, como às vezes as transformações históricas nos exigem, né? Mas qual é o caminho que pode nos levar a essa transformação, se não também o que a cultura e as manifestações artísticas nos fornecem, né? Como elementos para a interpretação da realidade, né? Se a construção do nosso espaço
e das barreiras que nos limitam são também construídas culturalmente, né? Qual é o papel da cultura para abrir ou para chutar, né? Dependendo da situação, esse cercadinho que colocam em torno de quem nós somos e quem devemos ser para cumprir determinadas expectativas de performance social. Então, eu queria abrir trazendo isso para ouvir um pouco vocês. Eu fico super nervosa que eu quero ler os comentários e ir comentando ao mesmo tempo, sabe, gente? Em geral é assim que acontece. E eu quero abrir para vocês falando sobre isso, né? Aqui alguém diz, ó, antes eram as cabrochas, né? Sim, eu trouxe o exemplo da Globeleza porque ele é mais atual e porque eu acho que é bem nítido nesse exemplo, né? A construção de um papel ou de múltiplos papéis sociais, né, da mulher negra na sociedade brasileira, né? Porque quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa numa sociedade que constrói as suas opressões, sobretudo a partir da questão racial e de gênero, né? Então, se nós queremos pensar numa cultura que liberta, né, numa cultura que se relacione com um feminismo que emancipa, nós precisamos pensar nessas mulheres, nas mulheres negras, que não, eu repito, não é o meu lugar, né, mas nessas mulheres como o motor dessa transformação, né? Ou a força mais ativa. E acho que o meu papel e o papel de outras mulheres brancas é estar ao lado, ouvindo, atentas, né? E fazendo o possível, né, nessa perspectiva antirracista e feminista, né, de um feminismo antirracista, para que se abra espaço para reconstrução, né, ou para um novo padrão de relação com o que as mulheres negras são no nosso país.